Graça e paz a você, a sua casa e a sua família. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 22. O Salmo de número 22 tem um total de 31 versículos, faz parte de um conjunto de salmos denominados ou chamados salmos messiânicos, salmos do rei, que fazem menção direta ou indireta à pessoa de Cristo Jesus. Esse salmo ele tem uma série de assuntos que poderiam ser abordados e eu escolhi um em especial. Mas o texto nos propõe, por exemplo, no versículo 1, quando declara Deus meu, por que me desamparastes? No versículo 18, quando fala repartiram entre si as minhas vestes, são falas que aparecem no Novo Testamento, no ato da crucificação de Cristo. De uma maneira profética, Davi, sem ter um entendimento profundo de quem era a pessoa do Messias, a pessoa do Cristo, quem seria o Deus encarnado entre os homens que aparece no texto neotestamentário, ele faz essas declarações. E também há um momento de arrependimento, há um momento de oração de clamor, mas eu quero me destacar com você a respeito do louvor e da adoração que aparece nesse texto. No versículo 3, nós temos a seguinte declaração: contudo é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. No versículo 11 nós temos: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. No versículo 22, a seguinte declaração: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores em meio à congregação. Versículo 25, de ti vem o meu louvor na congregação. É um texto fantástico. E quando Davi faz essas declarações, ao iniciar aqui pelo versículo 3, declarando que Deus é entronizado, Deus habita no meio dos louvores, merece a nossa atenção. Porque ele tem uma fala de clamor, ele tem uma fala de arrependimento, mas Davi reconhece que é no louvor, é na gratidão, são nas palavras de enaltecimento, de bendizer, de engrandecer, de louvar e adorar ao nome do Senhor é que Deus se manifesta. O ato de entronizar é estabelecer o reino. Quando a gente fala de trono, nós pensamos em um rei. Quando nós louvamos, adoramos, bendizemos o nome do Senhor em espírito e em verdade, quando fazemos de todo o nosso coração, quando fazemos em concordância com o texto bíblico, nós estamos estabelecendo o reino de Deus, em primeiro lugar, em nós mesmos. Não tem como estabelecer o reino de Deus na sociedade se esse Deus não for primeiro entronizado em nós. Quando nós louvamos em meio à luta, em meio à tribulação, quando nós louvamos rotineiramente, o louvor não está limitado ao encontro, à congregação, ao culto público. O louvor é uma atitude de vida, a adoração é uma condição de vida. E assim Davi declara: entronizado está, entronizamos, seja entronizado. Nós estabelecemos o reino de Deus em nosso meio. Uma vez que o reino de Deus é estabelecido, quando ele declara não te distancies de mim, não tem como Deus estar distante do seu adorador. Quando nós louvamos a Deus, Deus se faz presente, Deus habita em meio aos louvores. A palavra utilizada aqui para habitação não é uma habitação no sentido de visita, aquele que chega em casa e visita, passa uma noite ou duas e depois vai embora. Não, a habitação aqui tem a ver com posse, tem a ver com entronizar, tem a ver com assentar e ficar. Quando nós assumimos uma atitude de louvor, Deus habita em nós, Deus vive em nós, Deus fica conosco. E aí no versículo 22 e também no 25, ele vai dizer, que cantarei louvores no meio da congregação e de ti o meu louvor vem na congregação. A atitude de louvor, ela é pessoal. A condição de adorador, ela é pessoal. Mas como é bom fazer isso coletivamente, como é bom estar em meio à congregação, como é bom louvar ao Senhor com os nossos irmãos, vermos, percebermos, sentirmos a atitude do outro, o choro,
a alegria, a contrição, o levantar de mãos, cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo, cada um no seu tom, cada um na sua intimidade, mas Deus habita em meio aos louvores. Que nós possamos sim, individualmente sermos adoradores e que possamos buscar, porque o autor aos Hebreus, ele declara: não deixemos de congregar como é costume de alguns, que nós possamos sim buscar a adoração coletiva, mas de novo, essa adoração coletiva só tem sentido se em primeiro lugar houver uma atitude de vida, houver uma rotina, houver uma presença, se Deus estiver entronizado em meu coração e no seu coração. A somatória de muitos corações onde Deus está entronizado é a explosão de louvor, de alegria. O louvor traz cura, o louvor traz libertação, o louvor traz ensinamento, o louvor traz salvação. Bom é louvar o Senhor, bom é estar em meio à congregação dos santos, bom é estar no meio dos adoradores. Faça um esforço grande de manter a rotina de louvor e adoração em uma comunidade local, em uma igreja, porque sim, Deus habita no meio dos louvores e nós temos nos alegrado na presença do Senhor. Que Deus abençoe a você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.